galerinha massa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Maninhos e maninhas, hoje a gente vai entrar em uma discussão que sempre gera debate entre os fãs de Bleach e o maior gênio de toda a obra. Será que é Kisuke Urahara, o cientista maluco de tamanco que parece estar sempre sorrindo, mas que provavelmente já pensou em umas 50 maneiras diferentes de vencer qualquer luta antes mesmo dela começar? Ou será que esse título pertence a Aizen, o homem que enganou praticamente o mundo inteiro durante mais de 100 anos, galera? Que bizarro! Aliás, se Aizen falasse que o céu é verde, ainda teria gente desconfiando que isso fazia parte de algum plano dele. E claro, não dá para esquecer de Mayuri Kurotsuchi, tá ligado, galera? Um cientista tão obcecado por conhecimento que, se existisse um prêmio de violação de ética científica, ele provavelmente venceria todos os anos sem concorrência. Mas Bleach vai muito além desses nomes. Existem estrategistas brilhantes, cientistas revolucionários e personagens que acumularam milhares de anos de experiência. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e bora descobrir quem realmente merece o título de maior gênio de Bleach. No top 5 eu trago para vocês Shunsui Kyoraku. Muita gente olha para Shunsui e pensa que ele é apenas um capitão preguiçoso. O cara vive usando chapéu de palha, kimono florido, está sempre querendo beber um saquê e parece evitar trabalho a qualquer custo. Mas essa é justamente uma das maiores armadilhas do personagem dele, tá? Shunsui talvez seja um dos personagens que melhor esconde sua verdadeira capacidade. Desde o início da série, ele demonstra uma inteligência, galera, emocional absurda, enquanto vários capitães entram em combate movido pelo orgulho ou pela raiva. Shunsui sempre tenta entender a situação antes mesmo de reagir. Ele sabe que vencer uma guerra nem sempre significa derrotar todos os inimigos. Às vezes, a melhor decisão é simplesmente preservar vidas. Isso fica ainda mais evidente quando ele assume o posto de capitão comandante após a morte de Yamamoto. Imagine, galera, a responsabilidade. Qualquer erro poderia significar o fim de tudo. Mesmo assim, Shunsui consegue reorganizar Goten 13 praticamente no meio do caos. Outra característica que mostra sua genialidade é a sua capacidade de tomar decisões extremamente difíceis. Foi ele quem autorizou a libertação de Aizen. Pensa nisso por alguns segundos, tá? Ele decidiu soltar simplesmente o maior criminoso da história da Soul Society. Qualquer comandante mais orgulhoso jamais faria isso. Mas Shunsui percebeu que aquela guerra era tão perigosa que até mesmo Aizen poderia ser necessário. Isso exige sangue frio. Além disso, sua própria Bankai mostra muito sobre sua inteligência. Ela é perigosa até para os seus aliados, por isso, Shunsui só utiliza esse poder quando realmente entende toda a situação ao redor. Ele calcula riscos antes de agir, e isso diferencia uma estratégia comum de um verdadeiro comandante. Talvez ele não seja o cientista mais brilhante, nem o manipulador mais perigoso, mas quando falamos em liderança, leitura de batalha e tomada de decisões sob pressão, poucos chegam perto dele. Em quarto lugar, Mayuri Kurotsuchi. Se existe alguém em Bleach que acorda pensando em fazer experimentos, esse é Mayuri. Na verdade, talvez ele nem durma direito porque provavelmente está ocupado criando algum veneno novo às 3 horas da manhã. Mayuri é praticamente, galera, a definição do cientista maluco. Mas existe um detalhe importante, tá? Ele não é apenas inteligente, ele aprende absurdamente rápido. Essa talvez seja a sua maior qualidade. Durante uma luta, enquanto a maioria tenta descobrir como sobreviver, Mayuri já está estudando o funcionamento da habilidade do adversário. Ele coleta informações em tempo real, galera. Isso é absurdo, tá? Ele analisa, testa hipóteses, cria soluções e responde quase imediatamente. Foi exatamente isso que aconteceu em várias batalhas importantes. Contra Guns, por exemplo, Mayuri enfrentou um dos cientistas mais perigosos das espadas. Só que enquanto o Arrancar acreditava controlar completamente a situação, Mayuri já havia preparado contramedida para praticamente tudo. Ele manipulou toda a batalha como se estivesse conduzindo um experimento de laboratório. Contra Pernida, um dos membros da Guarda Real de Yurrabarra, a situação parecia, galera, impossível. Pernida evoluía constantemente durante a luta, mas Mayuri fazia exatamente a mesma coisa. Cada novo problema gerava uma nova solução. Cada adaptação do inimigo era respondida com outra adaptação.
Era quase uma disputa entre duas inteligências tentando evoluir mais rápido do que o outro. E existe outro detalhe importante. Mayuri praticamente nunca repete o mesmo erro. Se alguma estratégia falha, ele modifica imediatamente. Seu orgulho nunca fica acima do conhecimento. Para ele, perder uma batalha pode ser aceitável. O imperdoável é deixar de aprender alguma coisa. É justamente essa mentalidade que o torna um dos maiores gênios científicos de Bleach. No top 3, Aizen. Agora chegamos ao homem que praticamente, galera, transformou Bleach em um gigantesco jogo de xadrez. E todo mundo era uma peça, menos ele. Aizen era o jogador. Sua inteligência, galera, talvez seja a mais assustadora da série. Porque ele não aparece através de invenções, ele aparece através de manipulação. Durante mais de 100 anos, ele enganou absolutamente todo mundo. Capitães, tenentes, Central 46, Hollows, Arrancais, até alguns dos próprios aliados nunca entendiam completamente seus objetivos. O mais impressionante é que Aizen nunca precisava, galera, levantar a voz. Ele sempre parecia estar completamente tranquilo. Enquanto os outros improvisavam durante as crises, ele já havia previsto vários cenários possíveis. E isso, galera, fica evidente quando descobrimos que praticamente todos os acontecimentos envolvendo Ichigo faziam parte de suas observações. Ele acompanhava o crescimento do protagonista desde muito antes da história começar. Era como se estivesse conduzindo um enorme experimento social. Outro ponto impressionante é a sua capacidade de adaptação. Mesmo quando seus planos sofriam algum contratempo, Aizen rapidamente reorganizava tudo. Pouquíssimos personagens conseguem pensar em tantas possibilidades ao mesmo tempo. Sua Zanpakuto também combina perfeitamente com a sua personalidade. A Kyoka Suigetsu manipula os sentidos das pessoas, mas sinceramente, antes mesmo da espada fazer isso, Aizen já manipulava a mente de todo mundo apenas conversando. É aquele tipo de personagem que, quando aparece sorrindo, você já começa a desconfiar de tudo, até na previsão do tempo. Segundo lugar, Kisuke Urahara, e para muitos ele ficaria no top 1, mas vamos em frente, né? Se existe alguém capaz de transformar um pedaço de madeira, 2 fios e uma bala de canhão em uma máquina que salva o universo, esse alguém provavelmente é Kisuke Urahara. Brincadeiras à parte, a genialidade dele, galera, é simplesmente absurda. Urahara consegue unir duas características extremamente difíceis de encontrar em uma única pessoa. Vamos lá, ele é um cientista revolucionário e ao mesmo tempo um estrategista de elite. Foi responsável pela criação do Hogyoku, uma das invenções mais perigosas de toda a história de Bleach. Desenvolveu inúmeros equipamentos utilizados pela Soul Sight, criou tecnologias para treinamento, barreiras, dispositivo de contenção e método de pesquisas. Boa parte do avanço tecnológico da Soul Sight, galera, passou diretamente ou indiretamente pelas suas mãos. Mas o que realmente impressiona acontece durante as batalhas. Urahara dificilmente vence usando apenas força. Ele prefere entender completamente o funcionamento das habilidades do adversário. Depois disso, cria uma estratégia específica para neutralizá-la. Foi exatamente assim contra Ask Nakleva. Ask possuía uma habilidade extremamente complicada. Qualquer erro poderia significar morte instantânea. Mesmo assim, Urahara foi adaptando seu plano durante toda a luta. Utilizou armadilhas, combinações de habilidades e aliados. Tudo fazia parte de uma estratégia muito maior. É como jogar xadrez contra alguém que já pensou nas próximas 15 jogadas antes de mover a primeira peça. Por isso, muita gente considera Urahara o personagem mais inteligente de Bleach e, sinceramente, não é uma opinião fácil de contestar. Top 1, no primeiríssimo lugar, Ichibei Ryosuke. Chegamos ao primeiro colocado, tá, galera? E talvez essa escolha surpreende muita gente, porque Ichibei não passa tanto tempo em uma tela quanto Aizen ou Urahara. Mas quando analisamos o universo de Bleach como um todo, fica difícil encontrar alguém que possua tanto conhecimento quanto ele. Ichibei é um dos seres mais antigos existentes, tá, em Bleach. Ele viveu milhares e milhares de anos. Durante esse tempo, testemunhou praticamente toda a evolução da Soul Sight. Ele participou da criação da estrutura do mundo espiritual, foi responsável por dar nomes às coisas, e isso em Bleach possui um significado gigantesco. No universo criado por Chichikubo, os nomes, galera, carregam poder, tá?
Conhecer o verdadeiro nome de algo significa compreender sua essência. Ichibei domina exatamente esse conceito. Sua Zanpakuto consegue pagar nomes, e quando o nome desaparece, o poder daquela coisa também muda. Não é apenas uma habilidade forte, é uma habilidade baseada na compreensão das regras fundamentais daquele universo, tá ligado? É absurdo, tá? Enquanto cientistas como Mayuri estudam o funcionamento das coisas, Ichibei entende por que elas existem. Enquanto Aizen cria planos, Ichibei já conhecia boa parte da história antes mesmo de Aizen nascer. Enquanto Urahara inventa tecnologias, Ichibei, galera, compreende conceitos que estão acima da própria ciência da Soul Sight. Seu conhecimento não vem apenas da inteligência, vem da experiência acumulada ao longo de incontáveis séculos. Ele praticamente se tornou um arquivo vivo da existência, e isso coloca seu nível intelectual em uma categoria completamente diferente. No fim das contas, Bleach apresenta diferentes formas de genialidade. Shunsui representa a inteligência estratégica e emocional, Mayuri simboliza a evolução científica constante, Aizen mostra o poder do planejamento e da manipulação, Urahara, galera, consegue unir ciência, criatividade e estratégia como poucos personagens dos animes conseguem fazer. Mas quando analisamos conhecimento absoluto, compreensão do universo, experiência acumulada e sabedoria adquirida durante milhares de anos, Ichibei acaba levando a primeira posição. E agora chegou a hora da discussão. Você concorda com esse ranking? Será que Urahara deveria estar em primeiro? Aizen merece o topo? Ou você acha que Mayuri é o cientista mais brilhante justamente por continuar evoluindo até hoje? Conta aí nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vai estar passando, já passou aí na sua tela, o QR Code dos produtos que eu marquei. Aproveita para comprar que uma porcentagem vem para mim, o criador do conteúdo. Um grande abraço, fique com Deus, meu nome é Tchau, meu apelido é Fui.